Pessoas, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, só continuando nossa aula aí de programação avançada, essa parte introdutória aí, desenvolvimento de jogos. Aqui a gente tem o site do Construct, para quem faltou na semana passada, só procurar na internet, é uma plataforma online gratuita. Vocês vão clicar aqui em Launch, vão vir aqui no Tour Guiado, ele vai começar a carregar a página aí do Construct pra gente. Quando aparecer aqui essa parte do Construct para começar o guia, você clica em não. Para quem for novo e quiser ver mais ou aprender mais sobre a ferramenta, vocês podem vir aqui em guias para iniciantes, tem arcades, tutoriais, manual, fórum, blogs e assim por diante. Tem alguns exemplos aqui que já vêm prontos e a gente consegue só editar e mudar algumas opções. Tem mais exemplos aqui, mas o importante para a gente é clicar aqui no botão novo. Nessa parte de novo, ele vai começar a carregar o projeto. Dentro dessa parte aí de projeto, a gente tem aqui algumas opções. O que é importante para a gente nesse momento é que a gente tenha a orientação, né, da nossa área de trabalho para a edição do cenário. Então a gente pode escolher aí retrato ou paisagem, as dimensões com as dimensões aqui da tela. Eu aconselho a só dar um nome, por exemplo, aula 1, e clicar no botão criar para a gente ir mais rápido, tá? Dentro dessa parte ele vai carregar algumas opções aí para a gente, como por exemplo os layouts e a navegação de itens ativos. Isso para a gente não vai ajudar nesse momento, então eu vou diminuir, né, fechar essas partes para aumentar a nossa área de trabalho. Ó, mosaico, maravilha. Então aqui no canto, que é importante para a gente, no canto direito a gente tem os itens que fazem parte do nosso projeto, no canto esquerdo as propriedades dos objetos que a gente vai adicionar ao nosso cenário. Como vocês podem ver, a gente tem uma folha aqui em branco, essa folha está pontilhada, e essa parte pontilhada é a parte que vai ser redimensionada quando a gente começar a carregar o nosso jogo. Lembrando que a gente pode aí trabalhar dentro do nosso jogo em cima de toda a parte branca da folha, tá? Então toda essa parte branca aqui pode ser utilizada, tá? Não só a parte pontilhada, ok? Bem, para a gente começar o nosso projeto, vou aumentar aqui um pouco o zoom, deixar mais em destaque essa parte pontilhada, beleza? Clicar com o botão direito, inserir um novo objeto. Aqui a gente sempre vai trabalhar, sempre não, na maioria das vezes, a gente vai trabalhar com os sprites, né? Então vamos colocar aqui um sprite, vou colocar aqui player 1, beleza? Como vocês podem ver, o cursor do mouse mudou para essa parte de setinha. E aí a gente vai clicar em qualquer parte dessa área da linha pontilhada, ele vai vir para edição e eu vou pintar aqui o meu primeiro personagem. Então no meu caso, vou escolher aqui um personagem com a cor toda preta e com os olhos brancos. Beleza? Maravilha. Só para a gente não perder muito tempo aqui desenhando os nossos bonecos que vão fazer parte aí do nosso jogo, tá? Então tá aqui o meu personagem número 1. Tá? A gente consegue redimensionar ele e deixar ele do tamanho que a gente quiser. Beleza, com o nosso personagem aqui na tela, a gente precisa fazer ele se mover durante o jogo. Então para isso eu vou pegar, deixa eu colocar aqui minha cara mais para baixo, não atrapalhar tanto aí vocês, beleza? Então o que a gente vai fazer? A gente vai clicar aqui com o botão direito, ó, em cima do objeto player, e vai vir em editar comportamento. Nessa parte de editar comportamento vai aparecer para a gente essa tela de novo comportamento, e a gente vai escolher a opção de movimentação nas 8 direções. Só da gente ter feito isso, o nosso personagem agora, quando eu pedir para compilar esse projeto, ó, ele vai demorar um pouco aí e vai compilar.
E aí, como vocês podem ver, ó, ele já está se movendo aí dentro do nosso cenário, beleza? Caso vocês não gostem desse giro que ele dá toda vez que a gente move o personagem, que às vezes ele acaba ficando de ponta cabeça, a gente pode bloquear essa movimentação. Então, só para garantia, teu personagem tem que estar selecionado. Você vem aqui em propriedades, vem aqui em definir ângulo e troca de suave para não. Só de você ter feito essa mudança, quando ele compila o projeto, o personagem de vocês agora, ele não move mais dando aqueles flips, o que acaba ajudando bastante aí a gente nessa parte, tá? Beleza. Um dos problemas que acontece é que quando ele seleciona, o nosso personagem acaba se movendo para fora da tela. Então vamos criar aqui agora uma área para limitar a movimentação do nosso personagem. Então para isso eu vou clicar com o botão direito, inserir um novo objeto, vou vir aqui em Sprite e vou chamar o objeto de parede, tá? Vou clicar na minha tela, vou escolher uma cor para minha parede aqui vai ser verde, pinto minha parede de... Ah tá, é que ele tá tudo claro aqui, escolher a cor do verde, beleza? Pinto aqui minha parede, fecho, e agora eu pego e taco essa parede aqui pro canto, ó, para fechar aí a movimentação do meu personagem, ó. Então, taca para lá, taca para cá, como você tá vendo, não tem problema dela ir um pouco para fora da tela, porque o objetivo dela aqui é servir mesmo como uma parede que impede a movimentação do teu personagem para fora daquele cenário, tá? Para isso acontecer, então, eu vou clicar aqui no canto, em cima do objeto parede, botão direito, editar comportamento, adicionar um novo comportamento e falar que ele é o comportamento sólido. Isso impede que o meu personagem se mova para fora, ou melhor dizendo, que ele ultrapasse, né, as áreas sólidas do meu cenário. Então, para a gente ir um pouco mais rápido, a gente pode dar os Ctrl+Cs, Ctrl+Vs da vida aí, para a gente ir colocando a parede em volta do nosso cenário, tá? Caso eu queira rotacionar essa barra, né, essa parede, eu posso vir aqui na propriedade ângulo e definir 90 graus, que aí ele rotaciona 90 graus aquele objeto parede. E aí eu vou tacando aqui o meu objeto parede para ficar em volta aí da minha fase, sem que eu tenha nenhum tipo de problema, tá? Então, maravilha. Beleza. Então agora o nosso personagem está aqui e ele não consegue se mover mais para fora. Só para aproveitar, já vou adiantar e já vou fazer meio que um mini labirintinho aqui, né? Para ter como objetivo dele ficar se movendo pelo cenário, só que o cenário ter aí áreas que impedem ele de se mover livremente, tá? Então vou colocar aqui um pedaço de uma parede, aí eu vou vir aqui, vou tacar outro pedaço de parede um pouquinho mais para baixo e vou tacar mais uma parede aqui, só que rotacionando ela, né, para impedir o movimento do meu personagem um pouco mais, tá? Maravilha. Acho que já tá bom aí minha área de movimentação aqui, tá? Lógico que vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem, só estou demonstrando aqui para vocês. E aí a partir de agora, onde que tiver os objetos parede, o nosso personagem não se move mais, tá? Não consegue ultrapassar esses itens aí pra gente. Agora, vamos então fazer um inimigo
que atrapalha aí a movimentação do nosso personagem. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar aqui o personagem aqui onde teoricamente vai começar o jogo, certo? Toda vez que começar o jogo ele vai começar aqui nessa posição. Vou vir aqui em inserir um novo objeto, vou vir aqui em sprite e vou chamar esse objeto de inimigo. Então, aqui inimigo. Beleza. Com esse objeto inimigo aqui, adiciono. Vou colocar uma cor aqui para o meu objeto inimigo. Vou colocar aqui os olhos dele. Então, do personagem é os olhos arredondados, do inimigo tem os olhos quadriculados. Vou fazer uns dentezinhos aqui. Bem, não vou ficar perdendo muito tempo aqui não, só pra gente ir mais rápido. Beleza, tá pronto aí o nosso inimigo. Beleza. Movimentei. Maravilha. Coloco o nosso inimigo aqui, botão direito, editar comportamento. O comportamento que a gente vai adicionar para o nosso inimigo, para ele poder se mover sozinho no jogo, é o comportamento de senoide, tá? E aí, com esse comportamento de senoide, a gente consegue trabalhar algumas propriedades. A primeira é a movimentação do nosso inimigo, se ele vai trabalhar horizontal ou vertical. Obviamente tem mais opções, depois vocês mexam, mas basicamente se o nosso inimigo vai se mover na horizontal, se ele vai se mover na vertical para atrapalhar o nosso personagem. Beleza. A outra coisa que a gente tem é o período, então quanto tempo ele vai gastar para se deslocar de um ponto a outro e voltar a fazer isso, porque vira um movimento infinito que ele vai fazer. E depois magnitude, que é o quanto que ele vai se deslocar dentro daquela área de movimentação. Então aqui nesse caso, a gente vai colocar a magnitude 50 e o período 4 e vamos dar play aqui para ver o quanto que ele se desloca dentro do nosso cenário. E aí a gente vai adaptando a movimentação dele conforme a necessidade. O que eu queria ver, ó, com esse deslocamento que ele tá, o meu inimigo ele não consegue, o meu personagem ele não vai conseguir passar pelo inimigo, pelo menos se o inimigo estiver aqui, a não ser que eu tá com o inimigo um pouco mais pro outro lado, tá? Mas então eu vou tacar o meu inimigo mais para cá, certo? Vou aumentar a magnitude dele, então de 50 eu vou falar que ele se move 150 pontos, então ele vai fazer uma movimentação bem maior, só que aí dentro dos 4 segundos eu acho pouco, então eu vou colocar 8 segundos aí. E eu vou aproveitar também e já vou criar um outro inimigo, só que aí esse inimigo ele vai se mover agora na vertical e não na horizontal. Então, vertical e horizontal, e aqui eu vou fazer esse inimigo andar um pouco mais rápido, então para ele andar mais rápido significa que ele tem que diminuir o período dele. Tudo bem? Então, vou dar um play aqui para ver como é que tá ficando. Uma maravilha. Tá? Ó, esse inimigo ele tá saindo um pouco, aquele lá de cima, então vou ter que descer aí um pouco ele, para que ele não saia da fase, tá? Então, pum, aqui, mais ou menos aqui. E aí o nosso personagem consegue se mover, né, numa área que dá para ele, ó, se mover aqui livremente, passar por todos os cômodos, desviando dos inimigos conforme a necessidade. Obviamente a gente pode colocar mais inimigos, menos inimigos e assim por diante. Mas qual que é a ideia agora? Toda vez que eu colidir com o inimigo, que eu volte automaticamente para o começo da fase, que é aqui. Então, para a gente fazer isso, a gente vai começar a trabalhar com a folha de eventos, que está aqui na aba de layout, aqui do lado. Aqui a gente tem a quantidade de eventos limitadas, porque a gente acaba utilizando uma ferramenta gratuita, né? Então a gente não tem como usar muito isso. Então, vou adicionar um novo evento. Qual que é?
o meu player, ao colidir com outro objeto, qual o objeto que ele vai se colidir? Ele vai se colidir com o inimigo. Então, quando o personagem colidir com o inimigo, qual a ação que eu quero que ele tome? Eu quero que ele venha para essa posição. Essa posição ela está nessas dimensões aqui, ó, 84 e 56. Então é isso que eu vou programar aqui, ó, que toda vez que o personagem se colidir com o inimigo, eu quero que o personagem volte para a posição 84 em X e 56 em Y, que foi o que a gente viu ali. A partir de agora, toda vez que meu personagem se colidir com o inimigo, ó, ele vai voltar para o ponto de partida aí do jogo, ó, certo? Então isso já gera uma certa dificuldade no nosso jogo. A próxima coisa que a gente vai fazer são os coletáveis, né? Para o nosso personagem poder coletar itens aqui no jogo. Então eu vou inserir um novo objeto, um objeto sprite, e vou chamar ele aí de item. Vou clicar, vou escolher uma cor aqui para o meu item vai ser tipo um Sonic, né? Então ele vai ter um círculo amarelo. Deixa eu ver aqui. Fazer ele mais redondinho. Ou não, faço tipo uma moeda mesmo. Aqui, ó. Certo? E em seguida vou escolher um círculo. Sei não. Queria fazer alguma coisa. Tipo isso, mas sei lá. Se eu pintar essa parte aqui de vermelho. Tá bom. Né? Só que aí qual que é o ponto? Como vocês estão vendo, a parte que a gente pode desenhar o nosso objeto, ela é esse quadradão inteiro aqui, ó. Só que eu só usei esse pedaço. Qual que é o problema? Se eu deixar desse jeito, o nosso objeto, ó, vou mostrar para vocês. O nosso objeto ele vai ocupar muito mais espaço do que o necessário aqui. Não adianta eu tentar reduzir por aqui, porque isso daqui só vai deslocar o meu objeto, tá? Renderizar ele. Então o que eu vou fazer? Vou dar 2 cliques aqui, vou voltar para a ferramenta de edição e vou clicar nessa ferramenta que é acortar bordas transparentes. Então agora ele deixou o mínimo possível da área do meu objeto para a gente poder trabalhar. Agora sim, a gente consegue redimensionar o nosso objeto. E aí a ideia que eu sempre dou para vocês é a seguinte: tenta colocar o objeto sempre num tamanho maior do que o das paredes, porque às vezes acontece do objeto ser, que é uma outra parte que a gente vai fazer, do objeto aparecer aleatoriamente na fase e aí às vezes ele fica preso na parede. Então, para que isso não aconteça, né, do nosso personagem não poder coletar o item, eu peço aí que vocês tomem esse tipo de cuidado de deixar o objeto item um pouco maior do que a parede que a gente vai utilizar. Beleza. Feito isso, eu peço que vocês deixem aqui, ó, no máximo do canto inferior direito que puder, para a gente ver a posição, ó, 819, 436, tá vendo? Então eu vou pegar aqui um papelzinho, e vou marcar aqui esses valores, ó. Então o valor mínimo que eu tenho, no caso, o maior valor que eu consigo no eixo X e no eixo Y é 819,436. Lembrando que para cada um de vocês, dependendo do desenho que vocês fizerem de cenário, ele vai ter algumas
alguns valores diferentes. Então, por isso que eu estou mostrando como eu estou pegando esses valores. E o valor no canto superior esquerdo que eu consigo é o 66 em x e em y 58. Beleza, com esses valores marcados aí, eu posso colocar o meu objeto em qualquer parte da fase, volto para a folha de evento e vou fazer algo parecido com esta regra que a gente fez. Então, só para a gente não perder tempo, ó, vou copiar aqui e vou colar, como vocês viram, dupliquei. E agora eu vou só alterar os dados que eu preciso. Nesse caso, o que eu vou alterar? Que o meu personagem não vai colidir mais com o inimigo, mas sim com o item, ó. E que toda vez que ele colidir com o item, eu quero que não o player, mas o item vá para uma posição diferente, ó. Então, definir posição, e aí eu coloco a palavra aleatório, que aí já vai aparecer para a gente o random, que é a função que gera valores aleatórios aí para a gente no sistema. No eixo X, os valores são 666.819 e no eixo Y a gente tem os valores 58.436. Beleza, com esses valores aí então já definidos aqui, toda vez que eu clicar vai redimensionar. Beleza, renderizou. Esperar. Bom. Ó. Peguei o item foi para uma área aleatória do jogo, tá vendo? E aí eu consigo ir coletando os meus itens dentro do meu jogo sem muito problema. Beleza. Desviando aí dos inimigos, porque se eu sem querer encostar em um deles, acabo voltando para o começo do jogo e isso acaba aí atrapalhando minha jogada. Beleza. Agora a gente vai trabalhar com algumas outras partes, que é eu poder colocar um limitador, porque senão meu jogo vai ficar infinito. Então eu vou colocar aqui um limite de movimentação do meu personagem. Qual é esse limite? O tempo. Então eu vou vir aqui na minha parte do jogo, vou vir aqui em layout e agora eu vou trabalhar com outro objeto que é o objeto de texto. Então eu vou chamar ele aqui de placar. Vou clicar no placar aqui, ele vai vir com esse texto e eu vou mudar o texto aqui para tempo, que é o tempo que eu ainda tenho de jogo. Vou arrastar ele aqui, vou redimensionar ele para só deixar a parte do texto em amostra, certo? Tempo. Vou adicionar um outro objeto de texto, só que agora chamado tempo, e vou começar aí com um valor de, sei lá, 60 segundos aí de tempo. Então, ó, defini aí meu tempo, venho aqui, deixo só os números e coloco o valor aqui do lado do meu placar. Beleza. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na folha de eventos, vou criar uma variável global, ó, chamada tempo total. E vou falar que o valor inicial dela é de 60. Beleza? Então esse é o tempo que eu tenho de jogo. Então eu posso ficar pegando itens enquanto o meu tempo for esse, 60, né? Meu tempo não tiver acabado. E agora eu vou vir aqui em adicionar um evento e vou pedir para o sistema aqui a cada x segundos, ó,
Qual que é o intervalo? De 1 em 1 segundo. Então, a cada 1 segundo, o que eu quero que ele faça? Eu quero que a cada 1 segundo ele diminua, subtrai, da minha variável tempo o valor 1. Certo? Então, a cada 1 segundo, essa variável que tem aí o tempo total de 60 vai diminuindo de 1 em 1. Agora, eu vou pedir para que o meu placar de tempo, que é esse que está mostrando aqui, receba o texto dele como o valor que está na minha variável tempo total. Então, eu vou apagar essas aspas e vou digitar aqui tempo total até aparecer a minha variável que está na corzinha verde. Beleza, pronto. Então, a partir de agora, quando eu rodar meu jogo, o meu placar de tempo vai começar com 60 segundos e aí a cada 1 segundo vai diminuindo 1. Beleza? Maravilha. O que eu quero fazer com isso? Eu quero fazer com que quando, comparar dois valores, quando minha variável tempo total tiver um valor igual ou menor, né? Menor ou igual a 0, eu quero, primeiramente, que o meu personagem fique parado e que o meu personagem também tenha a aceleração dele zerada, que é para ter certeza que ele não vai nem conseguir se deslocar e nem conseguir acelerar mais, tá? Então, vou colocar uma variável menor, né? Aqui, então, no lugar de 60, vou colocar 5 segundos, só para a gente fazer o teste. Depois eu volto 60 aqui. Então, qual que é a ideia? Ó, o meu personagem está aqui se movendo, tá? Olha lá, maravilhoso, beleza? Pum, acabou o tempo dele, ó. Eu não consigo mais, ó, acelerar, certo? Então, essa que é a ideia. Então, eu não consigo mais acelerar o meu tempo, tá? E com isso, né, vou voltar aqui os 60, eu também quero que a gente tenha uma tela de Game Over. Então, para isso, eu vou vir aqui em Layout, vou vir aqui em Inserir no novo objeto, e agora eu vou adicionar uma imagem SVG, pode ser um sprite, só que aí ele vai chamar Game Over, beleza? Vou clicar aqui nele, ele vai carregar aqui, só que agora eu vou fazer um pouco diferente, tá? Então eu vou abrir uma nova aba e vou procurar aqui, ó, Game Over, imagem. Vou procurar uma imagem aqui de Game Over para ser aí o fim de jogo do nosso joguinho aqui, né? Então, aqui, Game Over. Vou vir aqui, vou abrir uma nova aba, beleza. Provavelmente isso aqui dá certo. Salvar a imagem como área de trabalho. Eu coloco aqui Game Over. Certo? Só para mostrar para vocês que a gente consegue pegar elementos externos do nosso jogo, a gente não está limitado a utilizar só eles. Vou clicar aqui na pastinha, vou até o Game Over, ó. Ele carregou aí para mim a telinha do Game Over. E aí, se eu quiser, eu posso recortar, né? Então, aplicar ao quadrado uma área aqui de Game Over, ó. Ou eu posso simplesmente deixar do jeito que tá, né? O que eu queria fazer, vamos ver se eu consigo fazer aqui, era tentar deixar só
palavra game over, sabe? Cortar nossa senhora. Cortar esse excesso da palavra game over aí, mas aparentemente eu acho que pode ser que não dê certo. Tchum. Permitir. Beleza. Pum. Aqui é o contrário, tá? Então agora eu vou fazer aqui o contrário. Só selecionar essa parte game over e vou pedir para cortar o resto. Oh, maravilha. Beleza. Game over já apareceu aqui. Então, fecho. Aí, tá vendo? Game over. E aí eu vou arrastar esse game over aqui para cobrir toda a minha tela do jogo. Pum, game over. Certo? Então, o que eu vou fazer? Reparem, olha as posições que o game over fica. Ele fica na posição, ó, 432, 442, certo? 432, 442. Então, o que eu vou fazer? Eu vou arrastar esse game over para fora aqui da minha tela, para ele não atrapalhar, e vou criar uma condição que é a seguinte, ó. Se o tempo tal, a pessoa diminui, fica parada, diminui a aceleração e o game over vem para a posição 432, 442, certo? Então, a partir de agora, quando der game over, essa imagem, pum, vai cobrir toda a minha tela e eu não vou conseguir jogar mais. Que é uma boa, né? Beleza, então agora a gente já tem o sistema de tempo, a gente já tem o game over, agora a gente vai fazer o contador de pontos, tá? Então eu vou vir aqui no meu placar, né? Vou copiar e colar ele. Não dei Ctrl C, Ctrl V, aí. E vou mudar aqui o meu tempo. Vou deixar ele mais aqui pro canto. E agora vou tacar o meu outro tempo pra cá. E vou mudar o texto dele, ó, de tempo para pontos. Beleza. E agora eu vou clicar em inserir um novo objeto. Inserir um novo objeto de texto. E no lugar de tempo, vou colocar aqui pontuação. Maravilha. A diferença é que a pontuação começa com o tempo, com o valor zerado, né? Beleza. E aí eu taco pontos aqui do lado. Qual que é a ideia agora? Esses pontos vão ser acumulados toda vez que eu coletar um item, que eu colidir com um item. Então eu vou vir aqui na folha de eventos, vou pegar aqui o meu evento, vou falar que toda vez que o meu personagem se colide com o objeto item... Ah, não, eu já tenho. Eu já tenho isso daqui, então eu só vou vir aqui, ó, adicionar ação e vou falar que ele vai aumentar a pontuação. Para isso, adiciono uma variável global chamada pontos, começa com um valor zerado, e toda vez que o personagem colidir com o objeto item, eu quero que o sistema adicione aos pontos 1 e que a minha pontuação receba o conteúdo da minha variável pontos. Aí, maravilha. Eu consigo agora ter 1 minuto de jogo para conseguir coletar esses itens aí. Olha lá. E como a gente já sabe, quando acabar o meu tempo, eu vou aí
receber a tela do Game Over. Beleza, então ó, vocês estão vendo que a pontuação está aumentando toda vez que eu colido com o pontos, o tempo está sendo diminuído de 1 segundo, então o meu jogo está funcionando certinho. Quando eu colido com um inimigo, eu volto para aquela parte inicial do jogo, ó. Beleza. E quando acaba o tempo, aparece aí o Game Over e os pontos ainda aparecem aqui para mim, ó. Então, maravilha, né? O nosso jogo já está aí dando uma outra cara aí pra gente, certo? Beleza. O que mais que a gente pode fazer aqui? Eu posso colocar uma música de fundo, né? Aqui pro meu jogo. Então deixa eu ver aqui. Não. Aqui na FATEC. Na ETEC. Aqui, Pixabay. Esse site aqui do Pixabay, ele é bom não só porque tem um banco de dados de imagens sem direitos autorais, mas ele também tem a questão das músicas e efeitos sonoros. Então eu vou colocar aqui música de fundo de floresta. Floresta, certo? Só que eu não quero imagem de floresta, eu quero trilha sonora. Então, em floresta eu vou colocar música, efeito sonoro, né? Efeito sonoro de floresta. Qual é o efeito sonoro que eu quero? Floresta. E aí a gente consegue ir ouvindo aqui, ó. Ambiente floresta. Beleza, isso faz sentido. Vem fazer download. Faço o download deste. Aceito os cookies. Faço o download aqui deste áudio, certo? Salvar aqui na minha área de trabalho. Beleza? Agora eu venho aqui em sons e faço o upload. Então vou importar o som. Qual o som que eu quero importar? O que eu acabei de fazer download. Beleza? Ele vai converter ele para WebM, ó. Então ele está aí convertendo o arquivo MP3 para WebM. Aí demora um pouquinho, tá? Assim que terminar, eu clico no botão aí de importar e aí já fica certinho na minha tela. Beleza. Agora, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui e adicionar dentro dos meus objetos o objeto de som. Aqui. Áudio. Beleza? Como ele é um item que não aparece, ele fica só aqui no cantinho, ó, tá vendo? Eu venho aqui em folha de eventos e coloco que ao iniciar o sistema, então sistema, ao iniciar aquela tela, o que eu quero que faça? Eu quero que o áudio toque, né? Tocar a música com repetição. Obviamente a música ela tem, sei lá, 3 minutos. A nossa fase tem 1 minuto só, mas né, pensando aí num projeto que a gente pode estar implementando aí no futuro. Acho que vocês não viram nada, né? Mas assim, eu vou colocar agora aqui que eu esqueci que eu tirei o som do OBS, tá? Mas ó, eu coloquei aqui o áudio e vou adicionar o áudio do desktop.
Senão vocês vão achar que eu tô ficando louco. Mas aqui então tinha um monte de áudio, tá? Que eu tava ouvindo. Tinha vários, esse daqui é de água, que não faz muito sentido. Aí eu escolhi aqui o de floresta. E aí eu fiz o download. Beleza. Então, ó, toda vez que eu começar a minha tela agora, ó, ele vai começar a tocar pra mim a música que eu escolhi, ó. Vamos ver. Tá vendo? Só vou mostrar pra vocês que eu não tô mentindo. Tá? Beleza. Então, só pra gente ter aí um efeito. E esses áudios aqui, eles não têm direitos autorais, tá? Então, por isso que é bom esse site. Ele ajuda bastante a gente aí a não ter nenhum tipo de problema, né? Pixabay. Beleza. Então agora, com o nosso sistema já funcionando aqui, meu personagem já tem musiquinha de fundo e tudo mais, né? Se eu quiser, por exemplo, fazer uma música de game over, né? Quando acabar o tempo, né? Eu posso fazer isso também. Então aqui, ó, sistema, vou colocar essa regra como a primeira, né? Porque quando ele começa o jogo, ele já taca essa regra aqui e começa a tocar a música. Não que isso seja obrigatório, porque ele vai fazer todas as funções, tá? Mas só para ele já começar mais rápido com a música. Aí se vocês quiserem colocar uma música de game over, é fácil, né? É só você fazer a importação da música do game over aqui. E aí você aproveita as regras que você tem, ó, do game over, e você adiciona a ação de o áudio parar de tocar, tá? Eu aconselho vocês a adicionar a ação aqui do áudio de parar, ó, ou parar tudo, ou parar. Eu prefiro parar tudo, tá? Parar tudo. E em seguida, depois que você pedir para ele parar tudo, aí você vem e pede para ele tocar a música e fala qual é a música do game over. E aí você fala se tem ou se não tem aí loop e assim por diante. Por que eu aconselho isso? Porque senão ele vai começar a tocar duas músicas ao mesmo tempo e, bem, você imagina, né? Duas músicas tocando ao mesmo tempo, você acaba não entendendo nem o que está acontecendo numa música, nem em outra música, aí vira uma loucura, tá? Que mais aí que a gente pode fazer? Eu falei para vocês sobre o multiplayer, né? Então vamos fazer essa parte aí do multiplayer. Então a gente vai vir aqui no layout, vai adicionar um novo objeto. Esse novo objeto é o sprite do player 2, né? Porque a gente só tinha o player 1, player 2. Clica nessa parte e aí a gente começa a definir aí como é que vai ser o nosso player 2. Eu já não lembro mais como é que é. Os bonzinhos têm os olhos circulares, tá? Então vem aqui, beleza. Acho que aquele olho lá tá muito pra cima, muito assim. Acho que é assim, né? Tá bom como player 2. E aí a gente redimensiona aí o player 2, ó. Olha aí que maravilha. Tacar um aqui em cima do outro pra gente ver se eles estão mais ou menos no mesmo tamanho. Mais ou menos. Player 1 e Player 2 têm os mesmos tamanhos aí, né? Então o que eu vou fazer? Vou pedir para o Player 2
Vou tacar player 1 aqui um pouquinho mais pro canto, player 2 mais pra esse cantinho aqui. Beleza, aí. Pode falar que eles começam juntos aí, mas, né? É. Aí o player 2. O que eu vou fazer então? Player 2, ele vai ter as mesmas coisas do player 1, então editar comportamento, adicionar comportamento, 8 direções, só que aí a gente tem um pequeno problema, que é qual? Ó, se eu deixar do jeito que tá, toda vez que eu movimentar um personagem, o outro também vai se mover, e acaba não sendo muito a ideia nossa, ó, né? Então, para dar essa separação entre eles, tira, né, o ângulo dele para não também, do mesmo jeito do player 1. Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro, tirar essa opção de controles padrões. Tá? Não existe mais controle padrão para o player 2. Por quê? Porque a gente vai fazer isso manualmente. Então, o player 2 ele vai jogar com outras teclas do teclado. Né? O player 1 usa as teclas cima, baixo, direita, esquerda, e o player 2 vai se movimentar com outras teclas. Então a gente adiciona aqui o teclado para o nosso sistema, vem aqui na folha de eventos e adiciona um evento. Qual é o evento? A gente vem e coloca no teclado, evento do teclado. Então, enquanto a tecla estiver pressionada, o que eu quero que aconteça enquanto a tecla esteja pressionada? Eu quero que... Qual é a tecla? Por exemplo, W. Tá? Quando eu pressionar a tecla W, tecla W está pressionada. O que eu quero que o meu sistema faça... sistema? Não, desculpa. É o player 2. A gente tem um simular comando. Aqui, ó, simular comando. Qual é o comando que a gente vai simular? Quando eu apertar a tecla W, ele vai para cima. Beleza? E aí eu vou copiar e colar esse evento. Ó. Então eu cliquei aqui no cantinho, você viu que ficou tudo amarelo. Dei Ctrl C, Ctrl V. Vou colar 3 vezes, aí eu só mudo aqui, porque o W vai ser substituído pelo A. A direção que ele vai simular quando for o A é a esquerda. Depois aqui no de baixo, S, que é para baixo. E depois aqui o D, que é para direita. Certo? Com isso, a gente dá uma independência no nosso jogo para os nossos personagens. Então eu consigo controlar o player 1 e o player 2 individualmente. Ó. Então o player 2, tá vendo? E o player 1 tá aí parado. E agora eu vou vir aqui, ó, ele ainda não está fazendo a programação, a mesma coisa os inimigos, ó. Então eu não tenho tanto problema com colisões e assim por diante. E o player 1 ainda está nas mesmas regras lá. Bem, como vocês perceberam, qual é o ponto que a gente tem que fazer agora? Todas as regras que a gente já fez para um player, a gente tem que fazer para o outro também. Então a gente vai ter que colocar as regras de player quando colidir com o inimigo. Então eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V aqui nessa tecla. Só que aí eu vou voltar para falar que é o player 2, certo? Que está colidindo com o inimigo. E aí eu falo que é o player 2 que vai voltar para essa posição, que é a posição inicial. E também vou vir aqui, dar um Ctrl C, Ctrl V nessa. E vou falar que quando o player 2 colidir com um item, certo? Aí ele faz toda aquela parte. O item vai para uma parte aleatória, o sistema
adiciona aqui a movimentação necessária, tá? E a última coisa, quando acabar o tempo, eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V aqui e vou falar que quem para também é o player 2, tá? E que o player 2 também tem a aceleração dele reduzida para 0, beleza? Então, aí como a gente viu, todo o nosso sistema tem aí a duplicação e os dois players conseguem se ajudar mutuamente dentro do cenário aí do jogo, né? Então a gente consegue aí tanto player 1, opa, demorei demais, tanto player 1 pode pegar itens, opa, meu Deus, tô apanhando aqui pro próprio jogo que eu tô fazendo. Então, tanto o player 1, quando ele pegar itens, tem a mudança. E o player 2 agora também é para ter, quando ele pega e quando ele rela no inimigo, ele volta para o começo do jogo. Então agora a gente consegue meio que os dois players se ajudarem, né, para que eles consigam aí pegar pontos e tudo mais. Beleza? E quando acabar o tempo, game over aí, como a gente já viu, e a música para. Que acho que vocês não devem estar ouvindo a música porque eu mutei de novo aqui. Certo? Então a gente já tem o sistema de multiplayer funcionando, o sistema de pontuação funcionando. Uma outra coisa que a gente pode fazer aqui também no Pixabay, tá? Vou voltar aqui no Pixabay, é pegar background. Esqueci disso. Porque deixar aquele fundinho, né, fica ruim. Então, vou colocar aqui, né, background de floresta, né? Florestas, só que background de florestas. Olha aí que maravilha. E aí ele te dá algumas opções, ó, aqui de imagens que ele tem. A gente pode colocar orientação na horizontal para ele tirar aquelas imagens, né, que estavam aqui. Deixa eu ver se tem alguma que faria sentido pra gente aí no nosso jogo. Não, só por pegar, né? Vou pegar essa daqui. Vou ficar procurando muito não. Vou pegar essa imagem aqui. Ele fala como é que a gente quer fazer o download, ó. Original. Vou escolher o tamanho original. Vou esperar ele terminar de fazer o download aí. E vou adicionar um background pro nosso cenário, né? E aí a gente já dá uma cara mais bonita pro nosso jogo. Certo? Vou colocar aqui então florestas. Beleza. Aí eu venho aqui em layout, botão direito, novo objeto. Aqui a gente tem um objeto, ó, pano de fundo, certo? Aí eu vou colocar aqui, ó, o pano de fundo do nosso cenário, que vai ser as florestas. Tirando que as florestas estão gigantes, né? Que é uma resolução absurda. Então vai demorar um pouco aí, ó. Beleza? Então a gente já tem aí o nosso pano de fundo de imagem, que veio numa resolução absurda e acaba bugando um pouco, ó. Certo? Então o que a gente vai fazer para conseguir trabalhar com isso? Primeiro, tamanho da imagem. No lugar disso, vamos colocar aqui 800 por 600.
certo? Então diminuímos um pouco aí a imagem nossa para a gente ver. Ah, tá vendo? Já ficou um pouco melhor, ó, né? Já ficou mais organizado. E aí, como você tá vendo, qual que é o bizu? A imagem ela começa a se repetir quando acaba ela, tá vendo? Por isso que é bom a gente pegar uma imagem grande, mas não, como a gente viu, não tão exagerada, né? Então 800 por 600 não deu muito certo. Então aí se eu pôr um, sei lá, 820, 830, ó, 850, eu acho que já vai dar um tchanzinho aí só para eu fechar aqui, ó, tá vendo? Beleza, só que como vocês estão vendo, a imagem ela ficou meio que em cima de tudo. Então, para a gente resolver esse problema, eu vou clicar com o botão direito, vou vir aqui, ó, em alinhar ordem, aqui, ó, ordem, e vou colocar para enviar para o fundo da camada. E aí ela fica, ó, tá vendo? Já aqui no cantinho. Lógico que o ideal seria a gente escolher uma imagem com mais calma, mais tranquilidade, que faça mais sentido. Mas aí agora nosso jogo já está ficando com uma cara melhor, né? A gente já tem a parte dos pontos, dos itens e assim por diante, né? Uma coisa que a gente podia fazer também é que, querendo ou não, a gente acaba não usando, né, 100% da nossa tela. Então, uma coisa que a gente podia fazer, agora que o nosso jogo já está um pouco mais organizado, é que a gente tira esse limitador aqui, ó, certo? A gente tira aqui esse limitador do nosso cenário e a gente deixa os personagens se moverem um pouco mais livres dentro do jogo, né? E para isso, né, só para finalizar aí minha aula, que já está dando quase uma hora aí de aula e vocês ainda vão ter que fazer o projeto de vocês. Então, qual que é a ideia? É a gente pegar agora esse sistema aqui e expandir para toda a tela. Só que qual é o problema? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Vou tirar aqui também o limitador aqui de baixo. Então o nosso personagem pode sair dessa tela ou por aqui, por exemplo. Só que qual que é o ponto? O nosso personagem, a tela, né, a câmera, ela está focada nessa parte aqui do jogo, tá? Então a gente pode até sair para fora por aqui, ó, tá vendo? Só que o nosso personagem se perde. Então, para que não tenha esse tipo de problema, eu posso agora também vir aqui no meu player 1, ó. Agora que eu vi que o nome dele tá Power. Beleza, no meu Power 1. E aí eu venho e edito o comportamento dele também para qual? Cadê? Aqui, centrar em, tá vendo? Isso faz com que a partir de agora o nosso personagem ele consiga se mover e a tela ela vai ficar centralizada nele, tá? E com isso eu consigo, ó, mover o meu personagem aqui e jogar por muito mais espaço, ó, do que não só esse daí. Então qual que é a ideia da nossa atividade agora, tá vendo? A ideia agora é que a gente faça o nosso próprio jogo, né? No caso vocês, façam o jogo de vocês com a temática que vocês quiserem e com as mudanças que vocês quiserem realizar aí no sistema, certo? E aí vocês têm toda essa parte aqui da folha para poder trabalhar. Lógico que a gente tem a limitação de aqui, ó, eu tenho no máximo 25 eventos, eu já usei
um tantinho bom, 11. Então ainda tem 14 eventos para poder utilizar, tá? E aí vocês vão poder fazer o jogo de vocês do jeito que vocês quiserem. Ah, Pedro, mas eu até gostei do 8 dimensões e tal, mas eu queria que não tivesse mais essa parte de 8 dimensões e sim que ele tivesse jogo de plataforma, né, convencional. Cara, pra gente fazer plataforma é a mesma coisa, tá? Basicamente, ó, deixa eu pegar aqui o Player 1 pra vocês verem. A única coisa é que no lugar do comportamento 8 direções, ó, que a gente tem aqui, eu adiciono ao personagem o comportamento de plataforma. Quando eu adiciono esse comportamento de plataforma, vou remover aqui 8 direções, ele vai falar que ele está sendo utilizado em outras partes, tá? Mas aí não tem problema, que eu só estou mostrando para vocês. Então, olha aí, quando eu colocar aqui plataforma, a partir de agora ele começa a respeitar as regras de jogo de plataforma, tá? Então deixa eu mover aqui esse personagem aqui para baixo, esse inimigo, né, aqui para baixo, para ele não me atrapalhar, para mostrar para você. Então, ó, a física agora começa a ser aplicada no personagem Player 1, ó. Ele ainda consegue se mover para direita e para esquerda, só que agora ele tem a questão do jump, ó. Ele pula. Então eu tenho que, né, tomar cuidado na hora que eu for pular para que não acerte o inimigo ou que não caia e tudo mais e acaba colidindo aí com outros, ó. E aí, obviamente, a tua preocupação tem que ser em criar um cenário onde que ele consiga se movimentar pelo cenário e não fique preso, ó, como você está vendo aqui nesse caso, que o meu pulo não consegue fazer com que ele passe esse obstáculo, obviamente, a não ser que seja esse o objetivo teu, tá? Então, mudar de 8 direções para a plataforma é tranquilo, tá? Como vocês puderam ver aí. Então, qual que é o objetivo da aula de hoje? Eu queria que vocês fizessem o jogo de vocês do jeito que vocês achassem melhor, colocando um background para cada um dos cenários do teu jogo, colocando itens para coletar, fazendo sistema de pontuação, colocando inimigos para atrapalhar a tua jogabilidade e assim por diante. Como vocês viram, a gente consegue trabalhar com sprites, então se você quiser colocar sprites de inimigo que sejam diferentes desses daqui, é só você fazer o download da imagem e utilizar ela aqui no editor. Então, dá para você fazer o teu jogo do jeito que você quiser, beleza? E aí, o que eu ia fazer, só para finalizar essa aula, a gente mostra, né, na próxima aula nossa aí de programação, na segunda-feira, né, nossa aula aí de programação. Então, hoje é dia 29, a nossa próxima aula é dia 6. Então, no dia 6, vocês iam me mostrar o jogo de vocês prontos. Ah, mas como é que eu vou fazer para levar isso na escola? Fácil, você vai vir aqui em menu, depois de terminar de fazer o teu jogo, salvar como, ó, salvar como, aí você faz aqui, ó, baixar uma cópia, e aí você dá o nome que você quiser para o seu arquivo, dá um ok, ele pega todo o projeto seu, converte no arquivo único, ó, e aí você leva esse arquivo único para aula, tá, da semana que vem, e a gente consegue aí ver os jogos de cada um e assim por diante. Tudo bem, gente? Então, bom jogo do Brasil aí para vocês, bom desenvolvimento de jogo e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.